O portão de entrada para a reserva Mamirauá é a cidade de Tefé, que fica a 450 quilômetros de Manaus. Do porto, seguimos de lancha até a reserva. A viagem dura 1h30 de puro encantamento. A lancha desliza a floresta dentro. Saímos do Rio Solimões e entramos no canal do Lago Mamirauá. E desse remanso já se avista a pousada flutuante, o Acari. A reserva de Mamirauá abrange uma área de mais de 1 milhão de hectares. Tudo começou a partir de um trabalho para preservar o acari branco, um macaco ameaçado de extinção. Com esse estudo, então, é que foi feita a proposta inicial, nos anos 80, final dos anos 80, para a criação de uma estação ecológica. Para os magistrados que participam da caravana ecológica, a viagem se transforma em uma aula de direito ambiental. Esta é uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma RDS, uma categoria que não existia na legislação antes da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei razoavelmente recente. E o que é interessante é que ela foi criada pelo estado do Amazonas como uma categoria que, posteriormente, a lei federal, com base no exemplo daqui, veio a incorporar. Profissionalmente, como juiz federal, creio que não teria essa oportunidade de ver tantas demandas diversas, com tantas questões de importância, vamos dizer, mundial, como tem na região amazônica, desde as questões ambientais quanto as que envolvem os povos indígenas e a própria soberania nacional. A administração da pousada é feita em parceria com a comunidade local, que fornece o peixe, a mão de obra e participa dos lucros. Uma preocupação frequente de quem entra na selva é com a grande quantidade de mosquitos. Alguns são transmissores da malária, por isso as cabanas foram construídas com telas de proteção com um indispensável mosquiteiro. E para quem vem do cansaço das cidades, essa rede para descansar olhando esta bela paisagem amazônica. Toda vez que eu cantar, vou voar sobre o Amazonas. A pousada ela tem um sistema, como ela percebe aqui, de flutuação, né? Aqui nunca fica seco, né? Mas sempre tem um movimento da água na época da cheia. Então ela recebe embaixo, é colocada embaixo uma planta chamada assacu, né? É a única madeira na região que é capaz de fazer, de suportar a casa de modo que fique flutuando. A cheia castiga os ribeirinhos. As pequenas casas de madeiras erguidas em palafitas se encontram alagadas. A maromba, um curral flutuante, abriga o gado. O povo da várzea se adapta aos humores do rio. E, alheias aos dramas cotidianos, as crianças se divertem na água. Acredito que é a época mais difícil, né? Porque as roças já foram todas para o fundo e quem conseguiu tirar, tirou, quem não conseguiu, perdeu. É a época também que tem que ter o cuidado redobrado com as crianças, né? Para não cair na água, então eles têm muitas perdas nessa época. E a época mais difícil também para ter o peixe. Durante o período da seca, de setembro a fevereiro, as trilhas na floresta são feitas a pé. De maio a julho, que é o período das cheias, as trilhas são feitas em pequenas canoas. Nós estamos fazendo uma dessas trilhas às 5 da manhã, que é a hora que os bichos da floresta estão acordando. O rugido que se espalha por toda a floresta é um aviso do macaco guariba. O bando já está em pé e não quer ser incomodado. Mamirauá é um mundo de água, céu e floresta. A cada momento uma surpresa. A alegre revoada dos pássaros, o jacaré-açu com a imponência de seus 4 metros, a preguiça camuflada em uma árvore ou a beleza da Vitória Régia, uma natureza exuberante que encanta o turista. Um espaço meio que único, onde a natureza entra em harmonia e você entra numa sintonia com a natureza.
uma energia muito boa. Está sendo uma experiência ótima. Antes da criação da reserva, a pesca predatória e a extração ilegal de madeira eram práticas comuns. Ele viveu da pesca, tiração de madeira, matação de jacaré, matava onça, pegação de tartaruga, que tinha muito aqui na área, ele contava, que ele matava e levava para o comerciante. Hoje, através de convênios com universidades, são realizadas pesquisas para preservar a flora e a fauna. O meu foco principal é o peixe-boi, porque é uma espécie ameaçada de extinção e é uma espécie que ainda é utilizada pelos ribeirinhos, né? É um dos recursos que eles utilizam. Então, existe a caça de subsistência ainda, em toda a Amazônia. E existe uma preocupação, né? Porque é uma espécie de reprodução muito lenta, de que ela não consiga suportar o nível de retirada que está acontecendo. Acompanhamos a instalação de um sistema integrado de monitoramento ambiental pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O meu objetivo é usar esse sistema para obter informações sobre o lago, para relacionar essas informações com dados de satélite, com imagens de satélite, que também é a área de atuação do INPE, de modo a ajudar as pessoas que trabalham, que estão interessadas, por exemplo, na ecologia do pirarucu, na ecologia do peixe-boi, aspectos de conservação e manejo da região, possam usar essas informações para ajudar a esse manejo da reserva. Hora de fazer o caminho de volta. Nos despedimos da floresta e de seus sons, da comunidade ribeirinha, dos pássaros que em alegre revoada observam a lancha que se afasta. A imagem da reserva de Mamirauá nos acompanhará para sempre, uma esperança para futuras gerações.